Oi pessoal, estamos juntos aqui mais uma vez no nosso canal de gestão, Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. E claro, né, a ideia nossa é sempre trazer conteúdos que agreguem nos processos de gestão da sua oficina. Por isso que a gente se empenha tanto e olha, esses últimos vídeos que a gente tem publicado, eu tenho feito com amigos e parceiros para trazer conteúdos específicos. E vocês não têm noção de como hoje a gente está trazendo um conteúdo que tem tudo a ver com o dia a dia da sua oficina. Eu tenho o prazer de, nesse vídeo nosso, estar conversando com o Abel da Contabilidade Campbell. Então, se liga aí, fica com a gente até o final desse vídeo, mas olha, se você ainda não está inscrito nesse vídeo, põe na pausa, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho de notificações e não deixe de duas coisas, hein? Deixar um like e colocar os seus comentários. É muito importante para nós. Além de ajudar o canal, a gente consegue entender um pouco daquilo que você está vivendo aí na sua oficina e, claro, a gente vai buscar a ajuda necessária para responder, te orientar e te ajudar. Então, nos encontramos daqui um minutinho. Contador e contabilidade pode ser o ponto de apoio que a sua oficina tanto precisa, mas pode ser aquilo que acaba de te empurrar para baixo do abismo. Por isso, escolher a contabilidade certa, se aproximar do seu contador, vai fazer toda a diferença para a sua oficina. E nesse sentido, para a gente poder aprofundar nesse assunto, está aqui comigo o Abel da Campbell. Abel, muito obrigado por você estar aqui, estou muito feliz de você estar aqui com a gente. E olha, eu tenho certeza que o pessoal vai aproveitar demais esse bate-papo nosso. Então, se apresenta para o pessoal aí um pouquinho e a gente tem muito assunto para falar agora. É um prazer estar aqui hoje, Fábio, muito obrigado pelo convite. Então, meu nome é Abel Rosa, eu sou contador, eu tenho uma empresa de contabilidade, chama Campbell Contabilidade, e eu atuo hoje com oficinas mecânicas, então foquei nesse segmento, me diferenciei no mercado das contabilidades, segmentando para especializar e poder ajudar as oficinas no sentido de ter uma contabilidade conectada com a sua empresa. Bom demais, né? A gente vai ainda falar muito sobre a Campbell, sobre os trabalhos que a Campbell disponibiliza, mas eu queria começar esse bate-papo nosso, Abel, com uma pergunta que eu acho que, já que você falou que a contabilidade Campbell está se especializando cada vez mais no setor automotivo, na sua visão, qual que é... Tem muitas, tá? Eu tenho certeza e eu sei um monte, mas na sua opinião, qual que é a principal dor das oficinas mecânicas, funilarias e pintura, pensando em contabilidade? Bem, tem um monte, né? Mas fala uma só, vai. Uma só. A principal dor é a relação com o funcionário. Essa é uma das principais dores, a relação com o funcionário. Da oficina com o funcionário? Exatamente, isso é uma das principais dores. Então a gente orienta bastante os donos de oficina nesse sentido. Que tipo? Como assim? Explica um pouco mais. Quando você fala em dor principal, é a relação da oficina, do dono da oficina, dos gestores com o funcionário. O que você quer dizer com isso? O que você escuta no dia a dia? Eu quero dizer com relação a seguir as leis, né? A CLT. Então isso o empresário precisa ser orientado nesse sentido. E ele sente uma necessidade, falta de informação nesse sentido, em relação às informações trabalhistas. Entendi. Aí assim, se eu estou entendendo bem, você está falando que uma das principais dores das oficinas que você sente no dia a dia é a falta de conhecimento dos gestores e das gestoras das oficinas na legislação e com isso eles acabam fazendo algumas coisas que talvez não deveriam ou caminham para um lado que não seria o melhor, é isso? Exatamente. E com o apoio de uma boa contabilidade, junto com a convenção coletiva, a gente consegue orientar essas oficinas a fazer o correto. É uma necessidade muito grande. E como você falou, é uma delas, a gente tem muitas outras, eu estou só destacando apenas uma. Pensando nessa questão de funcionário, de dono de oficina, uma das coisas que eu percebo, e você falou correto, assim, eu assino embaixo,
Eu realmente vejo que, e óbvio, a gente está generalizando, tem muitos donos de oficina que entendem bastante, dedicam tempo para estudar, para aprender. Uma das coisas que a gente percebe no dia a dia é que os proprietários das oficinas muitas vezes querem fazer as coisas do jeito deles, pensando no momento atual e não se preocupando com o que vai acontecer lá na frente. E aí eles tomam decisões que fogem da CLT, que fogem das legislações e tal. O que você poderia falar para esse pessoal que ainda hoje trabalha desse jeito? De uma forma generalizada, que orientação você poderia dar para eles? Bem, tudo tem que ser feito com planejamento, né? A relação trabalhista, ela deve ser consultada por um especialista. Então, cada situação, cada trabalhador encaixa de uma situação naquela relação. Então, o contador é o consultor mais próximo da empresa. Então, ele deve consultar a contabilidade antes de fazer, antes de tomar decisão, antes de combinar com o colaborador. Porque talvez aquilo tenha um ponto que nós, contadores, pensamos a longo prazo e para proteger o dono de oficina. Abel, pensando nisso que você acabou de falar, tem eu vou usar a palavra uma coisa, entre aspas, que nessa história de vida minha, já são quase 30 anos dentro do setor automotivo, que me incomoda demais, que é o distanciamento das oficinas da contabilidade. E você falou assim, não, a oficina tem que procurar a contabilidade porque ela vamos dizer, um interlocutor mais próximo para poder ajudar em algum sentido e dar um direcionamento, né? Eu sempre falo que a contabilidade não pode ser uma empresa só para mandar os contra-cheques e as guias de pagamento. Contabilidade é algo que extrapola muito isso daí. Porém, o ponto de partida tem que ser da oficina e não da contabilidade. E o que eu vejo é que muitas vezes a oficina fica esperando a contabilidade ir atrás dela. Como é que você vê isso no dia a dia? Faz sentido o que eu estou falando? Faz muito sentido, Fábio. Exatamente isso que acontece. Os empresários se envolvem no dia a dia da sua oficina e deixam de lado essa relação com a contabilidade, que é uma relação essencial para o negócio, pois ele pode conseguir mais informações sobre o seu negócio, conseguir ajuda com uma consultoria, é o consultor mais próximo que ele vai ter, e ele pode conduzir o negócio dele de uma forma muito mais leve com esse apoio de uma contabilidade. Então, o que eu oriento sempre aos clientes da contabilidade, procurem. O pessoal está pronto para atender e eu acho que isso deve ser refletido em todas as empresas, né? Se a gente está tratando de empresas de pequeno porte e seguindo o exemplo de empresas de grande porte, o contador está logo ali próximo do CEO, a pessoa que comanda... Do decisor, né? Do decisor. Então, isso deve refletir também nas pequenas empresas. Verdade. Verdade. E assim, eu vejo muito isso, sabe, Abel? A oficina, e quando eu falo oficina aqui, eu estou falando realmente do decisor, do gestor, do proprietário, da gestora. A gente sabe que hoje em dia tem muitas oficinas em que são comandadas por mulheres, ou às vezes é o dono, mas a mulher está ali, não está nem atrás, está do lado a lado dele, ajudando a tomar as decisões. E uma das coisas que eu vejo é isso, é a dificuldade do dono pegar o telefone e falar assim, ô, contabilidade, eu estou com uma dificuldade, eu não sei fazer tal coisa, ou eu estou com uma dúvida, ou você me mandou uma guia e como é que você calcula essa guia? E isso cria um distanciamento. Então, esse distanciamento, na minha visão, faz com que as oficinas enxerguem a contabilidade assim, oficina, estou aqui e a contabilidade está aqui em cima. Quando, na realidade, e de novo, você tocou num ponto que é muito importante, a grande maioria das oficinas são oficinas muito pequenas ou pequenas. E a relação tem que ser direta do dono, que hoje em dia, né, as grandes empresas utilizam o nome CEO, diretor, tal, mas é o dono da empresa direto com a contabilidade. Na relação que a Cambel tem hoje com as oficinas, e aí falando especificamente da Cambel, o que você fala, como é que você faz para quebrar essa barreira? Como é que vocês fazem no dia a dia? Porque
a Campbell não é só você, é um grupo de pessoas, né? Você é o dono, é o CEO, é o proprietário junto com outras pessoas, mas como é que vocês tratam essa relação? Como é que vocês fazem para que a oficina fique mais próxima da contabilidade? Bem, o primeiro passo que a gente teve foi automatizar todo o nosso processo de atendimento. Então a gente tem um dos atendimentos mais rápidos possíveis. Por quê? Você tendo esse atendimento rápido vai facilitar para as pessoas e elas vão se sentir incentivadas a procurar o contador. Então nós temos profissionais capacitados ali que são técnicos especialistas. Eu sou um generalista, não consigo atender tudo. Então esses técnicos atendem da melhor maneira e dentro do que a legislação oferece. Eu tenho um canal aberto também com todos os clientes, onde eu consigo auxiliar eles em demandas específicas. Então, é um nível de gestor, é um nível de tomada de decisão, eu estou junto, conectado com esse empresário para auxiliá-lo, além dos técnicos que têm informação específica de cada setor, vamos dizer, trabalhista ou tributário ou da área contábil. Abel, super legal isso. Agora, como existem um monte de oficinas espalhadas no país, também existem um monte de contabilidades. E cada oficina escolhe aquela contabilidade baseada no conhecimento que ela tem do contador ou da indicação ou até, às vezes, de valores que a contabilidade cobra todos os meses das oficinas. Pensando nesse contexto todo, e não falando da Campbell, mas falando das contabilidades de uma maneira geral, que orientação, que dica você poderia dar para as oficinas analisarem se a contabilidade que presta serviço para ela é uma contabilidade que tá legal ou que está no momento dela procurar outra contabilidade? Falando de uma maneira generalizada. É mais para assim, uma orientação, assim, ó, oficina, tenta ter esse sentimento assim, se a contabilidade faz isso, faz aquilo. Se ela estiver nesse caminho, super legal, continue com ela. Se ela não estiver nesse caminho, bate um papo com ela. É mais nesse sentido que a gente está falando aqui para as oficinas do Brasil inteiro, né? Nós estamos aqui em Belo Horizonte, que é a sede da Ultracar, mas a gente tem pessoas que acompanham o nosso canal no país inteiro. Então, como que uma oficina pode identificar, ter aquele sentimento de que a contabilidade está próxima dela e, claro, que ela, a oficina, também está próxima da contabilidade? Bem, Fábio... Coloquei você na parede agora, né? Me colocou na parede, vamos ver se eu faço isso, né? Então, uma das primeiras coisas em se tratando de oficina que eu acho extremamente importante, seu contador tem que tratar os produtos monofásicos, as peças monofásicas que você trata na sua oficina. Desculpe te interromper, e esse é um assunto que nós vamos aprofundar daqui a pouco, viu? Então esse aí é o principal assunto. Segundo, o atendimento. Se o seu contador ou se o seu contador delega alguém que seja responsável, que você tenha como referência para que você procure em caso de uma comunicação que não seja muito acertada com o técnico. Normalmente o técnico ele é um bom executor, mas ele tem que ter um gestor que faça uma boa comunicação e atenda aquilo que você precisa. Então você precisa de ser orientado na questão tributária, com relação a como emitir documentos fiscais de uma forma adequada. Nem sempre você vai emitir um documento fiscal que ele seja aquele rotineiro, então vai ter um momento que você precisa, eu preciso de um auxílio porque eu preciso encaminhar uma nota diferente nesse momento. Uma manifestação, exato, uma nota fiscal do consumidor. Vamos dizer, você precisa fazer uma devolução do equipamento que você comprou para ativo imobilizado. Isso você não faz todo dia, existem códigos específicos e você precisa de uma ajuda imediata para fazer aquela ação. Com relação às relações trabalhistas, né? Você precisa ter isso muito afiado. Isso é delicado, né, Abel? A conexão da contabilidade com o sindicato das empresas e do sindicato trabalhista é fundamental. Conhecer aquela convenção e cumprir aquela convenção para te gerar segurança às oficinas mecânicas. Então são vários pontos, né, que a gente envolve aí tributário, trabalhista e também
Um adicional, hoje a maioria das assessorias contábeis são contratadas para executar a contabilidade, ou seja, registrar sua movimentação financeira, porém isso não acontece. Isso precisa acontecer, mas depende das oficinas também. Legal. Eu acho que até para a gente encerrar esse bloco aqui, porque, vou te falar, se deixar nós vamos ficar aqui 2 dias conversando, né? Tem assunto demais, né? Temos. Mas assim, para a gente encerrar esse bloco aqui, tem uma coisa que eu acho e que eu falo sempre, sabe, Abel? Eu falo assim, a oficina, e acho que isso é um bom indicador para saber se a contabilidade realmente está próxima da oficina ou não. Além de tudo que você já falou, eu vejo assim que a oficina tem que, o dono da oficina tem que pôr a mão, eu faço isso assim, só como gesto de expressão, né? Mas assim, é pegar no telefone e falar assim, olha, contador, eu quero agendar uma reunião com você para conversar sobre nota fiscal, sobre produtos monofásicos, sobre as guias de impostos que você está me mandando, sobre os meus funcionários, sobre o faturamento, sobre o recebimento, enfim, sobre um monte de coisa. Se o contador, de imediato, já fala assim, não, vamos agendar, ver a sua disponibilidade, eu acho que esse já é um grande indicador de proximidade, de que a contabilidade quer se aproximar. Claro que tem que ajustar melhor dia, melhor horário, mas eu conheço oficinas que, na minha presença, que eu pedi para elas fazerem isso, ligam para a contabilidade, ah, não, mas não, vamos conversar, me fala aqui por telefone. Não, precisa ter um tempo da contabilidade junto com os gestores da oficina para que haja essa orientação e principalmente essa proximidade. Na minha visão, é isso que começa a quebrar esse distanciamento que muitas oficinas ainda têm da contabilidade. A contabilidade, na minha visão também, e eu estou falando isso na minha visão porque o especialista é ele, se tiver que corrigir, me corrige aqui na frente de todo mundo, né? Mas a contabilidade, na minha visão, tem que ser como se fosse uma bússola para a oficina. É assim, ó, eu vou te mostrando o caminho que você tem que seguir dentro desse contexto da contabilidade, eu vou te mostrando o caminho. Agora, você tem que ir pedindo a minha ajuda para te mostrar esse caminho. Porque eu não vou bater na sua porta toda hora para falar assim, ó, você está fazendo as coisas certas? Você está fazendo isso? Não, a oficina que tem que ir atrás, esse é uma forma de eu enxergar esse processo, sabe, Abel? Eu acho que a oficina, ela precisa, no bom sentido, cobrar mais a contabilidade. Quando eu falo cobrar, é ir atrás, é marcar reunião, é falar assim, ó, contabilidade, você me mandou uma guia da DAS, que é do Simples, para pagar dia 20, e, cara, por que subiu? Por que abaixou? Como é que você fez o cálculo para chegar nesse... Eu acho que é isso que falta da oficina. E, para mim, esse bate-papo ele é muito importante, porque uma das coisas que eu trabalho muito para quebrar e para desmistificar é esse distanciamento entre oficina e contabilidade. Contabilidade tem que ser um grande parceiro da oficina, se não o maior, um dos grandes parceiros que a oficina tem. É exatamente isso. E eu acho assim, você falando da comunicação, essa disponibilidade, e eu vou até dizer aqui, se você não está em contato com o seu contador pelo menos uma vez por semana, tem algo errado aí nessa relação. Legal. Então legal. Assim, essa relação ela tem que ser muito aberta, ágil, e hoje a gente tem ferramentas. Você quer marcar uma reunião? Marca uma reunião virtual com ele. Exato. Rapidinho. Então assim, às vezes o seu contador está ali, ele libera um tempo, vocês marcam uma reunião, vocês falam por 15 minutos numa relação, uma chamada de vídeo, e vocês conseguem resolver, evoluir, crescer como empresário, né? Trocar informações para que aquele contador ele possa te ajudar mais ainda no seu negócio. Super legal. Bom, pessoal, deu para perceber a quantidade de assuntos que a gente tem aqui. O Abel puxou aqui o assunto de produtos monofásicos e nós vamos aprofundar nesse assunto. Mas, Abel, a gente não vai fazer isso agora não, nós vamos fazer no nosso próximo vídeo. Então, se liga, acompanhe o canal, porque a gente vai voltar falando sobre produtos monofásicos, sobre a interpretação do balancete e sobre muito mais assuntos que vão ajudar você a se aproximar da sua contabilidade, fazer a sua oficina ficar mais forte, até porque, Abel, quanto mais regular, quanto mais certinha tiver a oficina, mais fácil dela crescer. Exatamente isso. Show! A gente se encontra no nosso próximo vídeo aqui no canal Gestão para Oficinas com Fábio Moraes. Tchau, até já!